Boa noite. Depois de uma rápida pausa em razão do Dia Internacional das Mulheres, foi por isso que na semana passada focamos o nosso tempo de comunhão e de estudo para relembrarmos que a mulher também é imagem e semelhança de Deus e faz parte de um projeto divino para a redenção da humanidade. Hoje, voltamos os nossos olhos ao livro de Eclesiastes. E que, como nós já vimos, ele foi escrito por Salomão, e olha como ele é descrito, o autor, Salomão, no primeiro livro de Reis. No capítulo 4 nós lemos: Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior do que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o israelita, e Emã, Calcol e Darda, filhas de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas, compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, ele foi filho do grande rei Davi, e ele escreve no primeiro capítulo de Eclesiastes: dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. E a nossa série de mensagens, ela tem focado na compreensão bíblica pelo significado da vida, e Salomão, nessa sua obra, ele nos ajuda a entender a perspectiva de Deus sobre esse tema. Uma das razões disso é que Salomão, ele foi alguém com excelentes condições para executar essa vasta investigação, dado a sua posição, o seu poder, a sua fama, a sua riqueza e a sua sabedoria. E com tudo isso, ele chega à seguinte conclusão, que é repetida algumas vezes no livro: observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Nos 2 primeiros capítulos do livro que nós já estudamos aqui, nós vimos os argumentos do autor para mostrar que conhecimento, prazeres e o trabalho não são capazes de dar significado à vida humana, e que o nosso propósito de vida não pode ser definido por aquilo que fazemos. Debaixo do sol, isso é, de uma perspectiva de mundo na qual Deus não está presente, se satisfazer em conhecer alguma coisa, se satisfazer com os prazeres dessa vida, ou se satisfazer com o nosso trabalho, o mesmo resultado dele, não faz sentido debaixo do sol. Porque não há nada debaixo do sol que nos satisfaça plenamente. Não há nada debaixo do sol que nos dê uma alegria duradoura. E se tudo que existe da vida é isso, debaixo do sol, então o melhor que temos a fazer, conclui Salomão, é nos regozijar, nos contentar com as singelas e efêmeras alegrias que temos aqui e agora. Ele diz no capítulo 2, versículo 24: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Se Deus não faz parte da sua vida, se Deus não é a lente pela qual você enxerga esse mundo, se Deus não é a razão consciente pela qual você vive, então, diz Salomão, curta o que essa vida debaixo do sol pode lhe proporcionar. Porque mesmo singelos prazeres, como comer e beber, são bênção de Deus. E o fato é que, se você vive assim, não tem nada para você além do sol. Então, curta o que você conhece. Salomão diz: percebi então
que esses prazeres vêm da mão de Deus. Curta o que você puder curtir agora, porque no final, Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E reconheça você ou não, essa é a realidade da qual todos nós vivemos e sobre a qual todos nós um dia morreremos. A maneira como usufruímos deste mundo e a forma como nós nos comportamos neste mundo não escaparão dos olhos atentos e a justa balança de Deus. Que tudo que faz permanece para sempre. Que tudo que faz serve ao propósito de que nós percebamos a sua presença e o temamos. Um dia, tudo aquilo que você fez nesse mundo será resumido por um símbolo. Toda a sua vida será resumida por um traço. Um traço que representa tudo aquilo que você vivenciou entre a data do seu nascimento e a data da sua morte. Um dia, todos nós vamos ganhar uma lápide e todos nós teremos nossa vida resumida num pequeno traço entre a data de nascimento e a do falecimento. Mas o meu desejo e a minha oração para hoje é que as pessoas que estão ao seu redor, elas possam, quando chegar o seu dia, reconsiderar o uso desse traço na sua lápide por um outro sinal. Um outro símbolo que indica o seu claro reconhecimento pelo temor do Senhor e a transformação definitiva que Ele fez na sua vida. Vamos orar e ver um pouquinho mais sobre isso, tendo como nosso foco de estudo hoje o capítulo 3 de Eclesiastes. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui, considerando o significado da vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com Eclesiastes. Eu peço, Pai, que hoje nós saiamos daqui com a certeza da esperança que nós temos de ter o Senhor como único Deus soberano, aquele que sabe todas as coisas e aquele do qual nós precisamos depender para viver uma vida que, ao menos, Pai, te agrada e reconhece em Jesus Cristo a única solução para os nossos problemas. Nos ajude, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O começo do capítulo 3 de Eclesiastes, ele é bastante conhecido entre os evangélicos. Há músicas baseadas nesse trecho e sempre que envolve a questão de tempo, o texto é relembrado. Mas o que Kohelet, o Salomão, mestre, o escritor do nosso livro, ele está ensinando em Eclesiastes 3? Vamos ler alguns versículos e tentar então responder essa pergunta. Versículo 1 começa: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de dar à luz e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, o que Salomão quer nos ensinar quando ele diz que para tudo há uma ocasião, há um tempo para cada propósito debaixo do céu? O teólogo Douglas Miller, ele faz a seguinte avaliação dessa passagem, desse trecho. Muitas vezes esse trecho é entendido como se houvesse momentos apropriados em que as pessoas devem agir em relação a todas as variedades de experiências conhecidas pela humanidade. E como o próprio Douglas Miller sugere no seu comentário, entender esse texto dessa forma é precipitar
limitado. Porque esses versículos não representam as atividades de uma agenda divina para a humanidade. Como se o propósito do autor aqui fosse revelar o momento sábio de executar essas atividades. E isso se revela logo de cara quando no versículo 2 apresenta o ciclo da vida humana, o ciclo da vida vegetal. Nascer e morrer, plantar e colher. Nenhuma pessoa ou nenhuma planta controla o começo e o fim da sua vida. Se preferirem outros termos, nem o início da vida e nem o final da vida estão sob o controle do homem. Então não é simplesmente um compêndio de ideias ou de atividades que eu devo fazer num tempo adequado. Por quê? Porque eu não escolho nascer. E de certa forma eu também não escolho morrer. A gente também vê algo semelhante a isso no último versículo desse poema. No versículo 8, as pessoas não têm controle sobre o tempo de guerra e o tempo de paz. É muito interessante que esse poema tenha começado com atividades nas quais não temos controle e termina com atividades que nós não temos controle. Isso é mais uma evidência do que eu falei para vocês. O propósito do autor não é apresentar a ideia de que existe sabedoria em agir no momento adequado. E não que isso seja ruim, é somente que esse trecho não tem esse propósito. A questão aqui é outra. E nesse poema, ele, dos versículos 2 a 8, ele é relativamente fácil de se entender. De forma geral, o merisma que o autor usa no seu poema, essa polarização das atividades, chorar e rir, entristecer e dançar, abraçar e se afastar, rasgar e remendar, calar e falar, elas são bem fáceis de compreender. A única exceção é a afirmação do versículo 5, sobre o tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras, que já foi interpretada e ela está escrita num antigo comentário rabínico como havendo um tempo para atividade sexual baseando-se no ciclo menstrual. Uma outra alternativa de interpretação, isso não é sólido, ninguém consegue realmente saber hoje, não temos dados para isso, o que de fato significa, é que seria uma coleção ou uma rejeição de materiais para uma construção, ou a retirada de pedras de um campo para agricultura, ou o lançamento dessas pedras no campo de agricultura de um povo adversário. Não sabemos com certeza. Um outro ponto que pode causar alguma coceira nos nossos ouvidos é ler que há um tempo para matar. No entanto, o autor aqui ele não está fazendo proposições morais. Ele está apresentando os acontecimentos da realidade humana, das quais, prestem atenção, das quais não temos controle de como e nem de quando vão acontecer. Salomão ele mostra que as circunstâncias da vida são aleatórias, ainda que Deus tenha propósito para cada detalhe que surge nas nossas vidas. Em outras palavras, o ciclo da vida não acontece em função de qualquer planejamento que façamos. Não há trabalho que possamos desempenhar que determine os acontecimentos da vida. Então percebam que esses versículos, eles continuam como parte da reflexão e da frustração de Salomão na sua busca por significado à vida. No capítulo 1, versículo 3, ele já havia perguntado o que as pessoas ganham com o seu trabalho pesado debaixo do sol. E agora, com esse contexto em mente, ele faz essa pergunta novamente. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? E a resposta retórica é nada. Debaixo do sol, elas continuam sem encontrar um significado duradouro para suas vidas. Elas continuam em busca de uma plena satisfação. Elas continuam sem um propósito que permanentemente norteia as nossas vidas. Não há trabalho que possamos fazer que nos dá aquilo
que o nosso coração mais deseja. Salomão disse: vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. Que fardo é esse? Essa resposta está ligada a esse poema do tempo. Existem atividades que são inevitáveis na experiência humana. E eu não preciso de uma lista de afazeres para me lembrar de experimentar essas atividades e depois anotar o que foi feito, ou como se eu estivesse ticando uma lista de afazeres. A vida, ela é muito mais complexa do que isso. Eu tendo a concordar que a vida, ela é muito mais reação do que ação. Parece que nós reagimos muito mais àquilo que nos acontece do que agimos para que algo aconteça. Por exemplo, hoje de manhã eu me programei para assistir a escola bíblica, mas a minha filha teve dor de ouvido e eu precisei levá-la de volta para casa e medicá-la. Ricardo, hoje de manhã, quase não consegue chegar na escola bíblica, porque ele precisou estender o seu expediente de trabalho. Eu sei de pelo menos 2 irmãos do nosso meio que queriam muito mais, ou estar presente muito mais aqui no nosso meio, nos nossos programas. Mas um deles tem muita dificuldade com o transporte. E outro dele está cuidando da mãe dele que está com problemas de saúde. Qual o propósito específico de Deus para cada uma dessas ocasiões? A dor de ouvido da Mila. O Ricardo ter ficado mais tempo no plantão dele. A dificuldade de transporte do irmão. A saúde debilitada da mãe de outro irmão. Qual o propósito de Deus nessas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o propósito específico de Deus com Covid-19. Eu não sei qual é o propósito específico de Deus por só termos conseguido alugar um espaço para a nossa comunidade aqui no Clériston Andrade. Eu não sei qual é o propósito específico de Deus de ter me dado uma filha que faleceria 1 mês depois que ela nasceu. Eu não sei qual é o propósito específico de Deus para que cada um de vocês estivesse passando pelas situações difíceis que estão passando. Agora, por outro lado, eu tenho algumas respostas. Eu sei a resposta de algumas questões, porque a palavra de Deus me ensina. A primeira delas é que esse fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade me parece muito com o mesmo fardo que Toquinho já cantou em Aquarela. Ele disse: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nossa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Nós não conseguimos controlar o nosso futuro. Nós não temos controle do que vai nos acontecer. Quando acontece alguma coisa conosco, nossa vida muda. Às vezes é para rir, às vezes é para chorar. Não cabe a nós querer conhecer os detalhes da nossa estrada da vida, porque a Deus pertence o futuro. E cada um de nós tem um futuro incerto, sem inclusive saber quando vai terminar. E o mesmo tom que Salomão tem de quando ele fala da vida debaixo do sol, Toquinho também o apresenta. Porque é verdade que a vida, ou uma vida sem Deus, um dia vai perder a sua cor. Um dia vai descolorir. Debaixo do sol, não há esperança de que exista qualquer continuidade além do que os nossos olhos conseguem ver debaixo do sol. Por isso, você pode desenhar um sol amarelo, que ele vai descolorir. Você pode fazer um castelo, ele também vai descolorir.
O mundo que você fizer com um ciclo também vai descolorir. E se você ainda se lembra daquele traço que resume a sua vida debaixo do sol, entre a sua data de nascimento e a sua data de morte, um dia também vai apagar. E você não será nem lembrado. Deus, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, mas nós não conseguimos acompanhar a lógica santa de Deus. Cada coisa tem o seu lugar, tem o seu tempo, mas quem disse que nós queremos que as coisas sejam do jeito dele? Mesmo tendo Ele colocado em nosso coração o anseio pela eternidade, e isso, minha gente, explica o porquê de até mesmo ateus desejarem que exista alguma coisa além dessa vida terrestre, dessa vida material. Nós continuamos sem compreender inteiramente o que Deus fez. Sim, está no nosso DNA o desejo pela eternidade, mas sem Deus, nós somos incapazes de entender suficientemente o plano dele em nos salvar e nos libertar de um mundo que, debaixo do sol, não faz sentido. Sem ele, somos incapazes de perceber que nossas vidas têm significado. Debaixo do sol, tudo é fútil, mas acima do sol, a nossa vida não perde a cor. Pelo contrário. Pelo contrário. Debaixo do sol não se escuta sobre o Evangelho, sobre a notícia do amor de Deus por nós, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a possibilidade de termos nossos pecados perdoados, sobre a chance de termos a vida eterna. Debaixo do sol nós não escutamos isso. Mas é acima do sol que nós vivemos engajados com essas realidades. É verdade, de novo, nós não temos todas as respostas. É verdade que nós não sabemos tudo e nunca saberemos tudo. Mas isso faz parte do projeto de Deus. Foi Ele que nos fez limitados e curiosos. Mas ao invés de buscarmos nele as respostas que não tínhamos, nós decidimos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E passamos a ter um conhecimento fora da única e verdadeira fonte de conhecimento. Ou melhor, fonte da verdade. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles passaram a ter um conhecimento autônomo. Eles passaram a dizer para si mesmos o que era certo e o que era errado, o que era bom e o que era mal. Antes, era Deus quem definia isso. Ele criou o primeiro dia e o que ele disse? Muito bom. Ele disse que ficou bom. Ele criou o segundo dia e disse que ficou bom. Terceiro, quarto, quinto. Na criação tem algo que ele diz que não ficou bom. Foi quando ele cria o homem e vê que está faltando alguma coisa. E então ele faz a mulher. Com o pecado, o homem e a mulher pensam saber o que é bom e o que é ruim, quando na verdade, debaixo do sol, não existe fonte segura para chamar algo de bom ou algo de mal. A verdade é que somos insuficientes e não é a nossa função ter todas as respostas. Nós não precisamos entender todos os detalhes da vida para vivê-la de acordo com a vontade do Criador. Foi Deus que nos fez assim. Foi Ele que nos criou limitados, sem termos ou sabermos todas as coisas. Ele nos fez assim, porque Ele tem um propósito para cada ocasião de nossas vidas. Ele diz no versículo 14, que o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Então, é verdade que Deus tem um propósito para cada ocasião da sua vida, mas isso não significa que é imperativo entendermos os
pormenores, os detalhes de cada situação para você agir com mais sabedoria da próxima vez, ou mesmo para você ser melhor consolado. Conhecimento não é sinônimo de felicidade. E nós já vimos isso no primeiro capítulo. Quando eu soube que a Nina, a filha que já faleceu, ela tinha síndrome de Patau, eu tentei ler tudo o que existia sobre síndrome de Patau. Tudo que estava disponível nas línguas que eu sei, eu lia. Algumas vezes eu senti que eu tinha mais conhecimento que os próprios médicos que nos atenderam. E eu ainda acredito que isso foi verdade em alguns casos. Em algumas situações eu pensava que quanto mais eu pudesse entender as razões da minha filha ter aquela síndrome, mais eu ficaria consolado com a situação. Ingenuidade minha. Ingenuidade. A verdade foi exatamente o contrário. Quanto mais eu sabia sobre o problema, mais aflição eu tinha. Eu somente encontrei descanso quando eu resolvi depender daquele que eu sabia que tudo podia e tudo conhecia. Além de me amar a ponto de ter enviado o seu próprio filho para morrer no meu lugar. A obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi definitiva. Jesus morreu uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. As circunstâncias que diariamente nos envolvem são perfeitas para nos lembrar de Deus e não nos esquecemos por qual razão nós fomos salvos por Ele. Toda situação, toda ocasião é um instrumento divino para não nos esquecermos de quão poderoso e quão maravilhoso é o nosso soberano e amoroso Deus. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade para temermos Deus, que, como vimos, um dia nos julgará. Quando temos isso em mente, quando essa é a nossa cosmovisão, quando essa é a lente pela qual nós vivemos esse mundo, nós começamos a entender que até mesmo as pequenas alegrias que temos nessa vida são presentes de Deus. Debaixo do sol, ninguém sabe disso. Ninguém sabe que essas pequenas alegrias aqui são de Deus. Debaixo do sol, o anseio pela eternidade não passa de uma possibilidade filosófica. Nós estarmos aqui juntos, nesse ambiente, nesse calor, com amigos, com saúde, com a Bíblia aberta, com a liberdade de cantar para adorar a Deus, é um presente dele. Se você é consciente disso, de que a morte e a ressurreição de Jesus é um presente divino para possibilitar a sua salvação, e que de fato você a recebe a partir do momento que você crê, que deposita a fé nele, então o traço da lápide que representa a sua vida já não é mais adequado. Quando cremos em Cristo para perdão dos nossos pecados, nós ganhamos uma nova percepção de Deus, de nós mesmos e de toda a criação. Cristãos concluem pelo Espírito Santo que Deus nos dá discernimento, que nem mesmo a comida e a bebida de cada dia são ofertas do acaso. Pessoas assim concluem que é desnecessário ter conhecimento de tudo para desfrutar da criação de Deus, consciente de quem é o Criador. Debaixo do sol, desfrutar da vida tem um significado diferente de quando olhamos para além do sol ou acima do sol. Aqueles aqui que já entenderam o Evangelho e olham acima do sol, devem saber que esperar que a sabedoria nos dê plena satisfação não faz sentido. Que buscar satisfação duradoura nos prazeres desse mundo é como correr atrás do vento.
que esperar que o nosso trabalho dê significado absoluto às nossas vidas é inútil. Quem não vive consciente da presença e da identidade de Deus, eu diria que é bem retratado por um traço. A vida começa, a vida termina, e no meio tem as suas experiências. Nenhuma delas dando satisfação, sentido ou propósito eterno. Porém, aqueles que vivem conscientes da presença de Deus, é minha sugestão que sejam retratados por um outro símbolo, por um lemniscato. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Tudo isso porque é inútil viver sem expectativa da presença de Deus. Quem vive assim é adequado ser retratado por um traço e logo em seguida a data da sua morte. Quem vive consciente da presença de Deus pode ser retratado por um outro símbolo, e a minha sugestão é exatamente um lemniscato. Se você não sabia, esse símbolo que retrata o infinito, ele tem esse nome, lemniscato. Se você é crente em Jesus Cristo, conforme as Escrituras nos ensinam, então esse símbolo lhe define muito melhor do que um traço. Talvez não possamos nos livrar tão facilmente do traço. Afinal de contas, nós ainda vivemos nesse mundo. O traço ele ainda representa o tempo que Deus estabeleceu para cada um de nós e que inclusive usa para os seus propósitos. Mas se queremos que outras pessoas percebam que o traço é um símbolo insuficiente ou inadequado em nossas futuras lápides, então precisamos viver como quem acredita nisso. Como alguém que percebe o nosso limite, depende de Deus e desfruta das alegrias desse mundo como sombra daquilo que um dia desfrutaremos para sempre ao lado de Deus. O nosso anseio pela eternidade precisa ser diferente daqueles que desconhecem o Evangelho. Nós somos pessoas que olhamos para cima do sol e sabemos que Jesus é a culminância do plano de Deus para as nossas vidas. O quanto você manifesta seu conhecimento no seu dia a dia fará toda a diferença para a sua lápide não ser somente com um traço entre o seu nascimento e a sua morte. Desfrute dessa vida como quem verdadeiramente conhece Deus. Faça isso enquanto é possível. Não porque sua vida acaba na data da sua morte, mas porque ela continua com o lemniscato que Jesus lhe deu. Senhor, obrigado. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos apresenta. Seguramente, Pai, notícias que incomodam. Mas pela fé em Cristo, acreditamos que são verdadeiras e que realmente devemos agir de acordo com essas situações. Conscientes de que quem sabe tudo é o Senhor. E é o Senhor que precisa saber tudo para que nós entendamos o nosso lugar e dependamos do Senhor para viver. Que os detalhes dessa vida, Pai, não sejam obstáculos para vivermos de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Pai, a desfrutar das alegrias que o Senhor oferece na criação. Mas, mais uma vez, eu digo, não como alguém que desfruta debaixo do sol, mas sim como alguém que enxerga além do sol e tem a sua esperança na obra de Jesus Cristo. Pai, se alguém aqui ainda não creu no Evangelho, a saber, Pai, nesse sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por causa dos nossos pecados, se alguém ainda não entende isso, eu peço ao Senhor que positivamente incomode, para que nasça de novo, se torne parte da tua família e entenda perfeitamente, Pai, o que é aguardar com segurança, com certeza da vida vindoura. Eu lhe peço isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.